a Flávia. Estamos de volta aqui com Iceman. parte 2. É isso aí, família Vamos lá para a Projeto nossa Medo. segunda parte final do nosso debate. Antes de temática. mais nada, pessoal, queremos dar as boas-vindas a vocês aí que tá chegando agora. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. A nossa boa-vinda para você aí, família Projeto Medo. Muito obrigada por estar aqui conosco. E vamos lá para mais uma troca de conhecimento. Segunda parte desse nosso Ótimo. debate. Como prometido, estamos aqui com o segundo vídeo falando sobre psicopatia, sociopatia, E sociopatia, teologia e troca de teologia. conhecimentos. exatamente, espiritualidade. É, de tudo um pouco, como a gente sempre fala aqui no canal. Tem diversos assuntos aqui, desde investigação, alguns rituais para a gente poder sentir como Exatamente. que é a sensação. E troca de conhecimentos, pessoal, para vocês aí que gostam. Tem gosto para tudo aqui. Exatamente, a gente espera que vocês gostem desse vídeo aí, pessoal, que também é feito para vocês. Exatamente. Então vamos lá? Vamos embora? Ótimo. Vamos dar seguimento se você não assistiu, o primeiro vídeo dessa série, volta lá no primeiro vídeo, vai seguir o link aí Nossa, para playlist. você entrar no assunto, tá bom? Então, falando sobre a personalidade dos psicopatas agora, Sim. você que estuda isso aí bastante tempo, descobri isso vindo na sua casa, eu falei, mano, você é louco, você tem que gravar sobre isso, falar Tem um sobre isso, pouquinho, mano. tem só um pouquinho desse É. acervo aqui, tem umas coisinhas para mostrar pro pessoal também. Tá, depois a gente vai entrar, eu vou fazer um outro vídeo, se vocês me permitirem, Claro. Com certeza. para a gente falar sobre isso, essa área de estudos, se você quiser estudar esse tema, que é também importante, científico e espiritual, para poder entender como é que funciona. Uma coisa puxa a outra, né? Na Exatamente. mecânica da coisa, na dinâmica. Uma coisa puxa Então, vamos começar a falar sobre a cultura dos psicopatas, a né? outra. Certo. Eu sei que você tem muito isso aí na sua mente, você tem estudos aí, e você vai me mostrar algumas obras do estudo que você desenvolveu para chegar a essa conclusão. Tudo bem, vamos A nessa. palavra é sua. Se ficar à vontade, em primeiro lugar, pessoal, gostaria de agradecer ao Iceman por estar presente aqui mais uma vez com a gente, Verdade, pessoal. né, pessoal? Fazendo essa troca de conhecimento com a gente e vamos na mesma dinâmica aí. O que você quiser falar sobre, fazer uma pergunta a respeito da personalidade, de como, qual a linha de raciocínio, você fica à vontade. Qual foi o primeiro na história que a gente tem, e aí falando disso, estudo da psicopatia, sociopatia, o mundo moderno, né? Mínimo aí uns 50 anos para cá, Sim. coisa recente. Não vamos voltar muito para trás, porque tem resquícios na história sobre isso, mas Sim, quem sabe a gente possa desenvolver um outro estudo sobre isso no futuro. Mas vamos da modernidade atual, tá bom? Tá. Atualidade. Então, qual é o primeiro psicopata que se tem registro? Brasil ou fora? Não, Estados Unidos. No mundo, vai. Cada continente tem Tem o seu um particular. psicopata, um serial killer de notoriedade É. naquela massa continental. Cada continente tem um. Então, do Ocidente para cá. Cara, na América a gente tem nos Estados Unidos, Certo. tem vários lugares. Então, como esse estudo da criminologia, estudar a mente do criminoso, psicologia, sociopatia, parte Tá. da psiquiatria, surgiu nos Estados Unidos, não que a gente seja pró-Estados Unidos, né? Enfim, a gente Não, tem... indiferente, É, independente de ser pro ou não. A gente tem no continente americano ali, basicamente nos Estados Unidos, uma das maiores concentrações de psicopatas, serial killers Porque por o- metro quadrado por metro no quadrado. mundo. Entendeu? Então, qual foi o primeiro cara que se tem registro? Que eu tenho Sim. conhecimento, na verdade já vem desde da fase do Charles Manson, lá na década de Charles 70. Manson, A famoso família Charles Manson, Manson. O cara faleceu há pouco tempo, aí, há uns 85 anos. Inclusive, você tinha contato, né? Tinha. Tá. E ele era um cara muito, como que se diz assim, culto, um cara muito estudado. Um cara Muito metódico. Ele tinha um QI de 121. 120. 121 o QI dele. Não é pouco. Negativo. É um número bem altinho do QI. Ele era um cara que ele tecnicamente não punha a mão na massa. Ele Tá. conversava, que nem a gente está conversando aqui agora com o pessoal dos ditos seguidores da família Manson ali, entendeu? Ele não punha a mão na massa, ele
Só indo, sugeria. conversando e sugestionando os outros e uma coisa puxava a outra, entendeu? O cara era muito... Então era uma espécie de mentor. Exatamente. Exatamente. O cara foi um dos que primeiro tomou notoriedade no meio da mídia aí no... teve vários, teve o... Mas ele não foi o cara serial killer, assim. Ele foi um cara mais de mentoria, vamos dizer assim. Ele tecnicamente ele foi um dos maiores psicopatas citados até hoje no meio da psicologia, da psiquiatria. Um dos maiores nomes é o Charles Manson. O que você tem aqui de estudos que você já fez? Antes de você entrar a falar sobre ele, a família. Tem alguns filmes e alguns livros assim que citam ele numa boa. Por exemplo, Serial Killers, entendeu? Na Mente dos Monstros. Certo. Só citar ele na obra também. Serial Killers, também tem o Made in Brasil, entendeu? Uma obra também de... Esse aqui saiu pela Masdras, não fazendo propaganda, mas só para fazer uma bibliografia para quem quiser estudar. Tá. Esse aqui da editora Ediolo, né? Sim. Certo. E voltando um pouco lá atrás, na década de 50, lá na parte de Londres, ali na Inglaterra, temos o famoso Jack Stripador. Que ninguém... Jack Stripador foi um psicopata. Foi. Ele agia por impulso. Na verdade, ele assassinava prostitutas. Entendeu? Então, assim, Devido ao trauma, você já é século XIX, né? 1800 e pouco, né? Isso. Em Tá. Londres. E você tem esse aqui, Que os crimes de Jack Stripador. Entendeu? Que fala bem da história dele, dos O ocorridos. Mazras também, tem essa daqui se quiser pesquisar. Tá. Então, Jack Stripador, quais eram as características dele? Ele era um cara que era discreto. Discreto, Ele agia na sombra. na sombra. Eita, agir na sombra. Tanto é que ninguém assim afirma realmente quem era Jack Stripador. Entendeu? Não se encontrou a identidade dele. Mais de fato. recentemente na internet tem umas fotos de algumas vítimas que supostamente. Tem. Porque aí nessa época eles começaram a desenvolver investigação, casos sobre. Estudos sobre essa questão da mente do criminoso. Sim, Né? sem falar Isso até que, nos livros, por sem exemplo. falar que muitas pessoas que nasceram ali naquela fase pra frente se influenciaram, se identificaram com os crimes dele, entendeu? Seres psicopatas por natureza. Assim, Como mesmo discípulos. quando A gente vai entrar conheceram mais pra frente sobre isso. Tá, então, Jack, beleza. E aqui é só livros, tem filmes também. Tem filmes também. Temos o Maníaco, né? Que ele é a história do Richard Ramirez, o famoso como é que se fala? É o Maníaco, ele é o Night Stalker, né? Que é o Maníaco de Los Angeles da década de 70. Um ótimo filme, hein? Então, cara, esse é bom pra quem Certo, quer entender certo. mais ou menos a mente, sabe? Porque dizem que o Richard Ramirez, ele era um cara perturbado da mente. Ele falava que ouvia vozes, tipo, demônios falando com ele pra pegar e matar o tempo todo. Ele já tinha o que se tem de relatórios dessa Perturbação. conexão, para nós seria uma conexão espiritual. Sim, De entidades que falavam com ele, Sim, eu acredito que sim. que já dava já um passo para ele fazer, como é Já que ia ele comandando, cometer ele os já seus era crimes. sugestionado, já era influenciado Já era por forças sugestionado. demoníacas que falavam no ouvido dele, na mente dele. Então, clinicamente, ele é mais Insano. insano Insano, e desligado. ligado à sociopatia. Sim, sim. Tá. Temos aí também um filme, um dos maiores ícones do Oliver Stone, aí, ó, Assassinos por Natureza. Mickey Manley Knox, o puta Esse é bom. filme, Woody Harrelson e Esse Juliette filme. Lewis num papel de um casal, Mickey Manley Knox, que, nossa senhora, mano, Não conheço nada desse Filme cara. maravilhoso, eu muito indico. bom. Em paralelo à história da doideira dos dois aí, do Assassinos por Natureza, do Mickey Manley Knox, do Woody Harrelson, da Juliette Lewis, no filme, eles têm também uma história de amor entre eles, cara, tipo, de ser fiel, de ser honrar os dois, não importa como. É um filme lindo, de um lado, e é um filme meio indigesto, por outro lado. Pra quem não assistiu, pessoal, eu indico, porque Recomendo, só pessoal, vocês Assassinos por assistindo, Natureza. É. Show só de bola. assistindo que vocês vão entender a mensagem do filme. Mórbido Silêncio, outro filme de... Esse Morbo Silêncio. com o Dee Snider, vocalista do Twisted Sister. Ele faz o papel, tudo. A menina acabou costurado aqui. Toca, até aparece Rammstein no filme, tudo toca e
Aqui já tem a questão musical também, que é uma mas parte aí que é a gente mais pode na mente abordar, mesmo. Os a mais caras na mente. botam ele vai parar no sanatório, ele é preso, vai no sanatório, mas não adianta. Dão calmante, sossega leão pra ele e não adianta. Quando o cara sai pior. Misericórdia, você assistiu o filme desse nada. Capítulo 27. Conhece? Já ouviu falar? Capítulo No, 27? dada disso que você mostrou, Capítulo 27. Basicamente, capítulo 27 fala da história do assassinato do John Lennon. É o... aquele cara que matou o John Lennon. Exatamente. Mas ele Mark Chapman. Mas, Mark Chapman foi o cara que assassinou o John Lennon na porta do prédio do sim, Central Park. e na confissão dele ele deixou registrado que uma voz falou pra ele. Através de passagens da Bíblia, entendeu? Ele falou que Deus falava com ele que mandou matar o John Lennon, cara. E isso Que fala é um- aqui no capítulo 27, o Mark Chapman. E também falava que via coisas que através da Bíblia, entendeu? Deram ordens, Deus deu ordem para ele matar o John Lennon. E ele era grande fã do John Lennon. Certo. Descarregou um Tanto 38, que ele foi pedir um autógrafo, né? Foi. John Lennon deu um autógrafo e ele pegou descarregou e descarregou. no John Lennon, entendeu? É. Ele estava, na noite anterior de que ele assassinou o Lennon, ele estava lendo O Apanhador no Campo de Centeio. Então, Que é um livro bem passado, hein? Esse eu ele conheço. estava lendo O Apanhador no Campo de Esse Centeio. isso aqui vai dar ter uma outra coisa que eu vou seguir fundo disso aqui, porque é o único canal que eu tenho. Eu já falei que na À teologia vontade. eu não posso trocar ideia com os meus amigos cristãos sobre isso. São tabu, né? Tô botando a Põe minha tabu cabeça nisso. a risco aqui, né? Mas Põe tabu é a nisso. questão do estudo mesmo, você sabe, né? Aham. E entra dentro da religiões comparadas, que é uma matéria que eu falei Sim. com vocês que a gente estuda, e entra num outro aspecto que eu vou falar aqui agora. Próximo, por favor. Hannibal. Isso aqui, ó. Hannibal, Origem do Mal. Cara, Hannibal eu conheço. eu não preciso nem falar nada, pessoal. O Hannibal eu sou grande admirador, grande apreciador do Anthony Hopkins, cara. Você é louco. Esse daqui é quando mostra na fase que ele era pequeno, junto com a irmã dele e os Conta a história dele, isso aqui. De quando ele era criança, que os nazistas pegam a irmã dele zoa e ele, cozinham a tudo. irmã dele dentro de um caldeirão no meio da Segunda Guerra. Você é louco, velho. Esse aqui já é a formação mesmo de uma sociopatia pesada, forte Pra dele. caramba. Trauma que ele sofreu durante a Segunda Guerra, os pais, ele vê os pais morrerem e os caras pegam no meio da guerra, estão morrendo de fome, cozinha a irmã dele. Aí, Hannibal foi um dos filmes que eu assisti que fala sobre isso, que eu comecei a estudar mais essa questão da origem do mal, né? Sim, Dentro da Bíblia e tal, dentro da teologia judaico-cristã, né? sim. Então, como é que isso desenvolve na... Sim. Aí no caso, do meu ponto de vista, no caso do Hannibal aí, seria a origem do mal plantado no coração da pessoa. O ódio que é plantado a partir daquela coisa que ele sofre, da injustiça. do meio humano, da Não convivência o humana. nato de psicopata, entendeu? Aqui na sociopatia, no caso. Aqui é a sociedade mesmo Exatamente, do por mal. Isso, por isso É uma sociopatia. sociedade que é do mal, que vamos dizer assim, que desencadeou isso Exatamente, por isso temos personagem. sociopata. Socio seria da sociedade, patia é desequilíbrio. O psicopata é psíquica, da mente, empatia é desequilíbrio da mente. E esse cara, ele viveu na vida real mesmo? Isso é baseado em história real ou é um conto ficção? Até onde eu sei é baseado em Verídico. fato real, porque não foi uma história real. O Hannibal Deixa eu é ver verdadeiro. dele. E um pouquinho, só abrindo um parênteses aqui, e essas experiências que você tem, Flávia, ela é Flávia, né? Eu chamo ela de Flá. Não, Imagina. Flá, e a experiência que você tem sobre essas questões de clara evidência e tal, o que você enxerga nisso aí? A sociopatia ou um cara do mal, dá pra ver isso espiritualmente? Você consegue perceber? Dá Bom, conte gente, alguma experiência que você tem. assim, eu tenho comigo, assim, como a minha... Eu acredito muito em espiritismo, né? Certo. E o meu ponto de vista sobre isso é que, assim, a gente só de olhar para uma pessoa através de uma aura, assim, a gente já consegue ver qual que é a intenção das pessoas. Só Então, dos traços. Sim, Eu sei que você manja disso também. Não é à toa que dizem que os olhos são as janelas da alma da pessoa. Então, Então, só de pelo a olhar, gente- pessoal. dizem que o olhar diz tudo. Então, é só de olhar para uma pessoa assim, a gente já consegue entender qual é a intenção dela, Isso é bem verdade. né? Então, já dá para Isso é bem identificar muito bem se a pessoa tem alguma maldade, se a pessoa é profundamente assim mal, assim mesmo.
E a gente já conhece se aquele olhar vazio. Se é no caráter ou se é na natureza. Um olhar vazio diz tudo. No caráter da natureza. A natureza Exatamente. biológica, tá ligado? Estrutural, de falha de gene e DNA, ou se é no caráter, sabe? Aquelas coisas que ela sofre que levou ela a ficar desse jeito. Desde um olhar vazio, desde o comportamento da pessoa. Tem vários fatores. São diversos fatores assim que indicam que a pessoa pode ser uma pessoa que está sendo induzida por demônios ou espíritos que são obsessores. Sim. Certo. Então, eu já tenho esse ponto de vista, a qual eu consigo declarar uma pessoa que possa, sim, ser uma pessoa psicopata devido a influências espirituais. Energético. Exatamente. Isso. Exatamente. Quando eu faço assim, entre aspas, tá bom? Entre aspas, isso Porque mesmo. são os E tem Bom, esse... lembrando também que este é o meu ponto de vista e é assim que eu vejo e declaro para vocês que é assim que o meu dom que eu tenho, sim, que eu Você acredito, desenvolve. isso, que eu desenvolvo, vai depender muito das pessoas, depende muito também dos locais, dos lugares também que a gente tá. E é assim que eu levo a minha religião, a qual eu tenho comigo aqui. E esse é meu ponto de vista aí, pessoal, para vocês. Porque todos nós somos, de fato, de veras um imã. Exatamente. Entende? A gente atrai energias tanto boas quanto negativas. E quem tem uma estação. sensitividade, exatamente, é que nem um rádio, a gente é um imã. Dependendo da pessoa que passa por perto, onde a gente pisa, o que puxa mais facilmente pode ser energia negativa ou positiva. Também lembrando a vocês que pessoas que têm um problema, assim, não porque ela queira, mas ela acaba adquirindo por ter ido a tal lugares, assim, ela vai na tua casa, ela vai deixar o resíduo daquilo que ela tem, De fato. entendeu? Se a pessoa vai na casa da gente e está passando por algum momento delicado, uma barra muito pesada, ela vai acabar indiretamente indo, conversando com a gente, sem querer, indiretamente ela descarrega na casa da gente. Aí Deixando fica o na casa da resquício no gente. nosso lar, entendeu? Ela se alivia, porém o nosso lar E as fica pessoas carregado mais com parte da energia. sensíveis, elas vão puxar aquilo para elas, como se fosse um imã. Abrimos outro parênteses desse parênteses aí. Outro parênteses os judeus têm uma cultura muito séria, né? E os cristãos primitivos também, que eles tinham um critério muito grande para levar alguém na sua casa, né? Fazer uma análise da pessoa. Eles não têm essa leitura espiritual e tal, mas eles têm esse critério de levar alguém para casa, tem que ser uma pessoa de confiança, Sim. que você não vai abrir a sua casa para qualquer pessoa entrar, então são ensinamentos antigos, assim, essa devido a cultura isso. E a coisa não se resume a isso só, né? Tem muita coisa que é mais profunda do que isso, que tem na parte dos muçulmanos, entendeu? Aquele lance de não poder ter transfusão de sangue, entendeu? Uma Sim, coisa algumas religiões aqui, por exemplo, né? As testemunhas de Jeová aplicam isso hoje. Você não pode, tipo, pela base disso, você não pode ter transfusão de sangue porque seu sangue está deixando de ser puro, entendeu? É por isso que eu falo, A questão pessoal, da energia também. Por isso Exato. que o Antigo Testamento, É. desculpa te interromper, imagina. o Antigo Testamento ele tem regras rígidas, né, contra isso. Né? Muito. Para não comer sangue de animal, para não misturar sangue, essas coisas. Exatamente. Porque sangue, Yahvé fala, né, que o sangue é uma coisa, é vida. Né? Sim. É por isso que eu falo. Pode falar. É por isso que eu falo sempre assim, cada religião tem um jeito de levar a sua crença. A gente nunca pode debater com isso, né? Sim, não é uma crítica ao B ou C, é mais Crença uma é questão crença, de... entendeu? Que a gente tem que respeitar, a gente não pode bater de frente. Eu sou crença. cristão e estou aqui Que totalmente nem aberto. a gente está aqui. Tranquilo, fazer Nós estamos contribuindo, aqui, né? Sim, estamos claro, aqui com conversando, debatendo, trocando conhecimentos. Ninguém é obrigado a compreender ou acreditar no que a gente está falando aqui. Ninguém é obrigado. Não, você não precisa acreditar. necessariamente concordar. Né? O legal é compreender, aceitar, sabe? Sim. Respeitar. É isso que a gente está tentando passar para todo mundo, né? Exatamente. Fechando todos os parênteses, fecha todos os parênteses. Voltemos agora para a história dos psicopatas. Tem mais um filme aqui, ó, Perfume. A história de um assassino. A história de Jean-Baptiste Grenouille. O cara fazia perfumes através da gota de transpiração das vítimas ao verem ele com a lâmina na mão para matar, e aí a moça transpirava e ele pegava adrenalina, aquela gota de suor e aí isso gera uma reação química, isso sai do suor. O cheiro do perfume. Pesado. Tenso.
Sabe o que eu acho, gente? Que é a mesma coisa é a gente ter um medo e transpirar esse medo e aí vir aqueles obsessores e sentir o seu... É exatamente No mundo isso. espiritual. Isso, É exatamente isso. Eu tô entrando agora A mudando um energia, pouquinho de assunto. a energia do Sim. momento, das energias que estão ao redor de obsessor, que causa aquele medo em você é exatamente isso, é o que dá o cheiro característico naquele perfume. É E aí explicado vem também porque, aquilo- Sim? porque todas as sociedades do mundo, os poderes dominantes, não trazendo para a política, mas fazendo uma análise mais geral, eles incutem medo na população. São movidos pelo medo, pelo terror psicológico. Dependendo da sua essência aí que a gente tá soltando, aí vai vir aquele obsessor que vai se identificar com Sim, o que você tá soltando, exalando ali e vai, lógico, que sim, claro. se juntar a você, né? Sim. Vai Perfeito. ficar ali, entendeu? Vai ficar ali com você, porque ele Complexo. se identificou com a sua Complexo. essência. Delicado de lidar, mano. Agora, por que então, aí são alguns personagens de livros, e eu sei que Sim. você estuda muito a fundo isso, sendo bem introdutório, né? Não dá Sim. para ser mais profundo porque não dá. É um vídeo de 30 minutos aí. O passar foi quase 38. Mas é só o começo. 40 É só o minutos, começo, galera. Então, veja bem, esses personagens, aí surge essa cultura do psicopata, ou a sociopatia. Cultura, digamos assim. Porque vira uma cultura, porque depois a gente vai entender que esses personagens aí, e a gente não está enaltecendo eles, nem nada. De forma disso, alguma, né? pessoal. Não a gente somos não tá aqui fã-clube pra fazer de- apologia a serial killers, Não. não é nada disso. Não É tem uma- nada a ver. A é gente só uma tá questão trocando conhecimento. De estudos, de Nada, é análise, nível de conhecimento, pessoal. para a gente Não- poder ter conhecimento, porque o conhecimento Não interpretem errado. Isso não é um vídeo de apologia à violência, de forma alguma. perfeito. Então, depois disso aí surge uma cultura. A gente Sim. vai entrar outra pergunta, que é a questão dessa cultura dos psicopatas, da sociopatia, Sim. e isso vai transformar em discípulos. Tem muitas pessoas que começaram a seguir isso aí. Sim. E temos vários exemplos. Aí fica à vontade aí, que é só. Como eu já tinha dito aí, do Manson da família Manson, tudo. Certo. Também podemos Porque citar... a família Manson surge o mais ícone, com acho que é o a topo mentoria do- da mente do mal, de fazer isso. tipo o mestre, o primeiro grande psicopata mesmo, que guiou vários. que e não fazer uma criou seguidores. e não digamos fazer assim. uma má associação e preconceito nem Não nada. Esse é a família os Mansons, ele surge na década de 60, né? 60. Movimento hippie. Exatamente, pá. eles tinham uma estrutural lá no sítio da família Manson como uma cultura hippie. E aí eles tinham tudo aquele negócio de olhar no olho, de conversar entre si, de pensar da mesma forma, Certo. que foi o que gatilhou Aquela até ideia de acontecer- contracultura. Exatamente, de um contra poder o contar establishment. com o outro, É. entendeu? De tipo, nada é de ninguém, então tipo, você pode compartilhar, se alguém tem demais, você pode, você tem direito também, entendeu? Você tem todo o direito de ter um pouco já que você necessita, entendeu? Ninguém precisa ter demais. Então, e aí eles pensam assim, e assim eles têm E aí isso tudo surge basicamente, dentro da cabeça desse cara. basicamente ele tinha com ele que isso modificaria o mundo, entendeu? Pela noção das coisas. Tipo, chegaria um dia em que a humanidade conseguiria se equilibrar de igual para igual. Mas ele não tinha na cabeça dele esse conhecimento de bem e do mal, porque você tem os relatos dele, eu não vi, mas eu vi o que eu acompanhei no seriado Mindhunter, Sim. que tem um episódio só sobre ele. Recomendo, galera, pra quem Recomendo. curte, hein? Assista, porque é interessantíssimo. Obrigado. E porque tem entrevista ele falando, cara, ele fala, mas vocês estão colocando numa caixinha de gaiola. Eu não matei ninguém, eu não... Porque se fosse errado, porque... Ele mesmo não tinha essa visão. Exatamente, porque se fosse errado, por que Deus daria um cérebro pra gente raciocinar e tomar as próprias decisões? Você entende? Por que todo mundo acha que é uma coisa abominável matar? Se em todas as espécies do ecossistema, matar já é uma coisa natural. Por que na raça humana tem que ser algo hediondo? Se os animais, para próprio equilíbrio, o mais forte mata o mais fraco para se alimentar. No oceano, o tubarão mata os Teoria da demais evolução. para manter o equilíbrio. Por que
tem que ser tão hediondo no meio da raça humana, só porque a gente anda em duas pernas? Não, sei lá, velho. Isso seria tipo É a natural, cabeça do velho. Assassinato é Benson. natural, exatamente, assassinato é natural. É a cabeça dele, mano. Cara. Entende? Vocês entendem, pessoal? É. Todo mundo não precisa ver de uma forma tão taxativa, tão Sim. drástica, algo tão tipo abominável. Sei. É natural, em todas as raças tem assassinato, matam para se alimentar, matam para equilíbrio. Tá, aí eu vou fazer um outro parênteses dentro disso daí. Você vê esse negócio é muito complicado, né? Por isso Sim, que é muito eu delicado, falei, é mano, complexo. vamos gravar esses vídeos, porque É você complexo. conhece sobre isso, tudo isso há anos. Sim. Você pode dar um pouco de luz pra gente, caminho pra gente poder estudar. Porque nas sociedades antigas, você não colocou um CD, um filme, mas eu sei que você tem, que você me mostrou, aquele da antropofagia, das tribos. Canibal Holocausto. Mas isso não tem nada a ver com sociopatia ou tem? Qual que é a sua visão? Não, tem a ver com cultura, com crença, já pega na veia da crença, entendeu? O que eles acreditam, porque eles acreditavam que comendo as partes das pessoas, eles conseguiriam adquirir conhecimento, ou força também, comia o coração, dava mais vitalidade, comia o cérebro, dava mais conhecimento, entendeu? Certo. Já baseado não é nisso. a questão mais da cultura, mas ligado à tradição Exatamente, costumes dos povos, né? Não vamos falar de tribo, que é preconceito, vamos falar de povos e civilizações que Sim. tinham esse entendimento. Os maias faziam isso, teológico. os incas faziam isso, faziam sacrifícios para em finalidade de conhecimento e de Certo. vitalidade, entendeu? Mas você tem na história dos psicopatas, da sociopatia, pessoas que também, além de matar pessoas, ainda praticavam canibalismo, né? Que bagulho Sim. louco. Sim, o Manson, quando prenderam ele, Realmente. o Manson, quando prenderam ele no sítio da família Manson, chegaram lá, tinha a pia e tanques do lugar cheio de braço, perna e tronco, as cabeças ele guardava na geladeira. Então, era uma coisa que, a nível de tal conhecimento, acho que também ele pensava que ajudaria, como o cérebro ajudaria a adquirir mais conhecimento, o coração, essas coisas, ele adquiriria mais força, mais longevidade na vida, entendeu? Eu acredito que fosse isso. Meu Deus, que bagulho. Profundo, Sim. né? É profundo. Sinistro, mano. É É profundo. verdade. Tem um outro filme que fala disso também, chamado Somos o que Somos, que é um pai de duas meninas gêmeas que ele vai na igreja, tudo, protestante e tal, e ele parece É normal. um pastor tranquilo. Com duas filhas gêmeas, e no final das Pastor, contas, hein? conforme vai passando o tempo aí que você vai vendo o filme, eles praticam canibalismo. Eles matam as pessoas para se alimentar, tipo, da carne das pessoas, sabe? Porque é o mesmo princípio, do cérebro é conhecimento, o coração é longevidade. A mesma pegada, eles vão em igreja, mas comem carne de gente. Meu Deus. Tem outras ocasiões que tem o canibalismo é uma solução, tipo os sobreviventes dos Andes, aquele vivos. Tá, sim, já é uma. Mas já questão- foi uma situação extrema. É. Então, tem coisas que... E por que você falou um pouco sobre isso, por que gera tanto dinheiro, por que as pessoas gostam disso, desperta curiosidade. Sim. E aí outra pergunta, amarrando com essa, né? Eu tô fazendo, a gente não fez nenhum cronograma, né? É tudo mesmo nas ideias, trocando ideia. É do E jeito eu- que tem que ser. eu tento amarrar, né? É uma Um pouco coisa de metodologia ligando a outra. histórica e científica, eu tento fazer Exatamente. isso para ficar palatável para a gente poder estudar. Né? Sim. Então, pensando nisso, por que surgem os discípulos também? Porque além de gerar dinheiro, que as pessoas gostam, curiosidade, e isso sei lá, aguça os sentimentos humanos, tem pessoas que são não é doutrinação, porque as pessoas, o que eu entendi é que esses psicopatas, alguns não tinham sentido de deixar legado nenhum, né? De jeito nenhum, eles não tinham Formar discípulos. A intenção deles Mas nunca o bagulho, foi de deixar mas um o legado, bagulho tem assim, discípulo entendeu? até Eles- hoje aí. Eles simplesmente conversavam com pessoas que se identificavam com eles na linha de raciocínio, na linha de conduta e De que convivência. e achavam corretas as mesmas atitudes que eles estavam tendo no momento. Então a questão não era deixar discípulos, mas sim eles indiretamente deixavam discípulos, seguidores, porque são pessoas que acreditavam que aquilo que falavam para eles quando conheceram os psicopatas era o correto, entendeu? Eles se identificaram, pensam da mesma forma, agem da mesma forma. Logo, é o correto a se fazer. Então, logo vão ter seguidores, pessoas que prestem atenção neles. É uma questão de antropológica, vamos dizer assim. Exatamente. De cultura também, indiretamente e culturalmente.
Mas hoje em dia você tem, por exemplo, facções criminosas de vários tipos da sociedade, não citando nenhuma delas e não enaltecendo, só para a gente poder estudar. Oi? Melhor. Melhor não. Mas que utilizam-se sem saber dessa cultura, né? Sim. Tá no inconsciente deles, mas são psicopatas, são sociopatas e matam. Sim, como é que isso se desenvolve? Todos eles, pode ter certeza que todos eles então, assim, sofreram algum trauma antes de estarem nessa dinâmica, nesse tipo de conduta. Aí viram uma tribo do rock, a tribo de skate, do rapper. São pessoas, um clube, uma família de pessoas que foram traumatizadas pela sociedade, e aí virou um clube de gente, uma irmandade de gente que sofreu traumas pela sociedade, injustiças. Isso moveu eles no âmago deles, lá no ego, a acreditar que fazer a justiça, entendeu? Eles, sem querer. E como todo ser humano não vive sozinho, ninguém é uma ilha. Exato. Você precisa ninguém de laços. Para ser sozinho, também laços afetivos, laços de cultura. Sempre vai ter alguém que vai se identificar. Sempre alguém vai se identificar. E assim, como é que eu posso dizer para você? Tem vários fatores. Tem as pessoas que vivem em função de trauma que ocorreu, e tem os culturais. Você quer falar de parte de crença cultural? É só a gente voltar lá atrás, na Guatemala, do pastor Jim Jones da Guatemala, que tinha sido o Heaven's Gate lá. Isso eu conheço. Os caras, ele tinha 900 um tipo pessoas. De sociopatia misturada com fanatismo religioso. Exatamente. O fanatismo religioso se enquadra em sociopatia, porque é uma coisa extrema, é uma alienação. Entendeu? É uma alienação, é uma fé cega. Uma fé cega. Cega. Ela não deixa você ver a verdade, ela te limita, ela não deixa o seu leque abrir para o horizonte da verdade, entendeu? Ela te limita. É cega, exatamente. Doutrinado. A doutrina, a adoração é fé cega. É algo extremo, é coisa que limita, não é legal. Entendeu? Então, essa coisa do Jim Jones na Guatemala, ele tinha uma igreja, tipo umas... Não vou falar seita, mas era uma família. Era uma seita mesmo. Igual era uma seita, ele misturou socialismo com, ele era um pastor, com o evangelismo triunfalista. Exatamente. Só que aí o que acontece? Minha área que eu conheço. O que acontece? O cara, ele tinha uma crença, você sabe, do Heaven's Gate, que eles acreditavam que Jesus era tipo um alienígena. Você ouviu falar isso? Então, eles falavam que para poder ter a salvação, eles acreditavam que iam vir naves alienígenas buscar eles. Certo. Logo, o que o Jim Jones falou? Nós vamos todo mundo no mesmo dia. Ele Você pegou estudou e fez... Jim Jones? Pesquisei. Diga-se de passagem, eu tenho algumas coisas. Só, né? Tem umas coisinhas. Eu era membro do Heaven's Gate. Fica conosco. Só vou aqui na cozinha rapidinho tá bom. e já volto, pessoal. Só um minutinho, eu era membro do Heaven's Gate. E aí tava da fase do Orkut e tal, essas coisas. Eu era membro do Heaven's Gate, que na fase do Orkut eles desativaram tudo por causa de coisas que nem aconteceu com o Jim Jones, que foram 900 pessoas que eles tomaram aquele chazinho Santo Daime, aquele chazinho, ao mesmo tempo 900 pessoas se mataram, tomando todo mundo no mesmo dia, na mesma hora, morreu os 900. Sim. Então, é porque eles acreditaram que vinha pegar, os desculpadores iam vir pegar para levar para cima para ser salvo, entendeu? Daí eles combinaram de todo mundo tomar ao mesmo tempo. Entendi. E aí, 900. Agora, como é que a inteligência e os estudos por parte dos policiais, a inteligência seja americana, seja da Grã-Bretanha, porque a gente tem o caso do Jack também, que isso aconteceu muito antes. Como é que os caras lidam com tudo isso? Porque os caras têm... Parece que os caras têm infinitas bibliotecas, mais do que a biblioteca do Vaticano, só sobre esses estudos. Tem, claro que tem. Os caras têm psicólogos, psiquiatras infiltrados na própria polícia, sabe? Pelo mundo inteiro, o KGB, CIA, FBI, MI6, cara, Mossad. Tudo que você falar tem, as Forças Armadas, todos têm psicólogos e psiquiatras. O que acontece? Os caras têm um vasto conhecimento de conduta, de perfil,
de Da mente psicopata humana. e sociopata, cara. Então eles já sabem mais ou menos os tipos de pessoas que têm uns perfis predestinados, não predestinados, propensos assim, entendeu? A se encaixar em perfil de psicopata e sociopata. Então o que acontece? Você falou um negócio muito interessante, como é que eles lidam com isso? Isso me faz lembrar do Assassino do Zodíaco. Lembra? Assassino do Zodíaco. Quem conhece esse filme é Zodíaco, mano. Aquele Robert Downey Jr., o cara que faz Homem de Ferro. Tem um filme falando do Assassino do Zodíaco. O cara, qual é? O cara matava pessoas pela letra do alfabeto e pelo signo. Nunca conseguiram pegar ele. Só que a polícia estava sempre no encalço dele, quase pegando. E quando quase chegava nele, ele mandava uma carta falando, tipo, que pena que não foi dessa vez, né? Vocês estavam a um passo de me pegar, mas eu estava a um passo de... Porque isso é um outro tipo de psicopatia, né? Sim. Já é outro grau, já é o Já cara é um- que orquestra tudo, Indireta- gosta de ser perseguido pela polícia, ele gosta tem de prazer em matar, fazer os caras quase chegar e não pegar. programa durante anos como é que ele Sim. vai matar as pessoas, Sim. quem ele vai matar, quem não sei o quê. Sim, e indiretamente, se você for parar para analisar, um psicopata ou um sociopata reconhece outro. Você entende? Então, tipo, tecnicamente, um psicólogo, um psiquiatra, mais ou menos, o cara, para ele poder saber quem é e quem não é, ele tem que ser mais ou menos igual, tem a mesma linha de raciocínio e conduta, entendeu? De tanto que ele estuda, ele acaba adquirindo aquele costume de raciocinar e ter um passo a passo igual a um psicopata ou um Aquela sociopata. programação. Que nem Silêncio dos Inocentes, do Hannibal Lecter. Ele era o quê? Ele era, não sei se ele era Que psicólogo filme que ele, ou psiquiatra, acho que era psiquiatra. E de tanto ele atender psicopatas, ele virou um. E clinicar, Ele acabou virando um, se tornando um. ele gostou. Exatamente. Gatilho, algum aquele gatilho hábito dele dele. de tratar naquele passo a passo, naquela dinâmica, ele foi, para poder saber quem era e quem não era, chegou num nível que ele acabou se tornando um, de tanto que ele fez daquilo um hábito de raciocinar e de fazer o passo a passo para achar. Meu Deus. Mas no caso do Silêncio dos Inocentes, Sim. esse cara, ele ao princípio, ele se tornou um sociopata. Sim. Mas no meio do caminho ele se tornou um psicopata. Sim, porque de tanto se... Porque aí chegou um limiar da eu não mente sei se dele. bem a gente pode dizer que ele se tornou um É uma psicopata. pergunta, É que de tanto desculpa, hábito que é uma ele- pergunta, que não ele seria uma fez, eu acho que ele afirmação. continua sendo um sociopata. Porém, o perfil dele puxa para um psicopata Giro. devido à frieza dele, cara. Ele fica ausente, ele anula todos os sentimentos. Entendeu? Ele conversa olhando no olho com a Clarice, né? E tipo, não tem o menor assim, problema em confirmar que ele arrancava a pele do rosto de alguém, comia partes das pessoas. Ele não Sério, tem o é? menor remorso, não sente o menor remorso, cara. Aham. De tanto ele tratar serial killers, sabe, sociopatas, essas coisas, ele se tornou um porque acabou anulando o sentimento dele para ele ter que entender, para ele poder entender a mente e a conduta de como vive, da conduta que um sociopata e um psicopata tem, Que né? negócio Ele age. sério. É. A última pergunta, porque nós já estamos chegando perando aos 40 minutos. E tem pano pra manga, a coisa Pra que caramba, dá pra fazer um agasalho pro inverno fácil. só vai desdobrando na minha cabeça e vai criando outras coisas. Sem falar que a gente tem bandas que tem grande apreciação. Segura, tipo Corpse, tá ligado? Umas segura coisas isso aí assim, que a gente só. vai tratar isso num próximo vídeo, tá? Então a última pergunta que eu queria dizer, Diga. acabei esquecendo, deixa eu retomar na minha cabeça pra ver se eu lembro. Vocês Bom, tão no achando, próximo né? vídeo a gente vai falar sobre a influência lembrei, obrigado. Porque, esqueci de novo, mas Ih, bugou, galera. bugou total, mano, minha cabeça tá, depois a gente edita o vídeo. Bom, vou falar sobre a psicopatia no próximo vídeo, que a gente vai tratar sobre essas personalidades, aí fala da música, De da influ- literatura, A de influência? influência desses caras nessa cultura, Pô, não, uma boa. tá? Porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Excelente abordagem, inclusive, Manson era roqueiro também.
Ele lançou música. Então que o gatilho dele é porque ele vai. Eu assisti com você aqui o filme. Um dos caras assistindo Helter Skelter. Ele vai gravar o vídeo, a música lá, que ele lançou o CD, aí os caras falam, não, mas não O Terry serve Melcher pra não dá a cantar, mínima mano. pro cara, tá lá no estúdio, o Terry Melcher não dá a mínima, que era produtor dos Beach Boys lá na fase, ele não deu a mínima Beach pro Boys? som, ele é produtor dos Beach Boys, Terry Melcher. Aí ele não deu a mínima pro Manson. O Manson tirava um som, fazia umas letras muito Tinha umas boas. ideias boas. Tinha, muito legal tudo, e ele, o Terry Melcher não deu a mínima, entendeu? Não deu a mínima, aí ele ficou revoltado. Acho que foi mais ou menos isso que contribuiu pra gatilhar, pra ele ficar, tipo, putão, tá ligado? Tipo, surtar mesmo, né? Vou Surtar até geral. saber mais. Agora eu vou começar a formar a mente pra poder. Exatamente. Mentes perigosas do Coolio Paradise, né? Eu tenho aí. Você tem, né? Eu tenho. Mas ele já é bem mais diluído depois, né? Sim. Ele é Sim. bem mais fraquinho do que a gente tá falando. A gente tá falando de uma coisa bem mais pesada, né? Essas tem gangues, essas questões de. aí. Ah, pergunta, lembrei. Mas. Então por que aí a gente já caminha pro final para ir pro outro vídeo. Então por que a gente começa a entender, então, a gente pode intuir que todos os governantes do mundo, os poderosos, os donos de comunicações, de internet, de televisão, porque então eles ficam incentivando, parece que ficam incentivando a sociedade a ser psicopata, com filmes, com noticiários. Porque é mais fácil de você controlar, manipular a mente das pessoas através do medo, galera. Então eles fazem isso mesmo deliberadamente. Obviamente que eles vão dosar isso com gotas bem menores, né? Sim. Mas fazem isso na sociedade, nas nações como um todo, né? Dosando para que todo mundo seja um pouco de psicopata, né? Sim. Tipo no filme, Tem baseado uma nas medida, notícias. tem o meio fio ali onde você tem Os aquele governantes momento parece de que você sabem. ligar teu cérebro e ser racional, e tem aquele momento que você pode desligar e dar vazão pro lado, pra besta interior que você tem. Tecnicamente. Sim, É exatamente isso. tá. Tem até estudo sobre isso que seria uma outra coisa, né? É. Neurológicos, Exatamente. falar da Quer neurociência, que gravar no teu? das vibrações. Não, a gente vai finalizar por aqui. Firmeza. Aí vamos pro outro vídeo. A Flá teve que fazer uma administração. A gente volta com ela e canal Medo aí no próximo. Demorou. Fechou? Fechou. É isso aí. Muito obrigado. Se inscreve no canal, clica aí no sininho, receber as notificações. Se tiver alguém que tem algum problema, uma família, você que é mãe, né? Você que é pai, está preocupado aí com o comportamento do teu filho, de alguém próximo. Vamos atentar aí, pessoal. Vamos fazer as crianças assistir menos Cheguei. porcaria violenta, entendeu? Deixar as crianças com o suporte que elas merecem, entendeu? Com coisa de conteúdo, coisa boa, entendeu? Não vamos ficar deixando eles ver essas porcarias de coisa violenta, não. Isso aí não leva a nada, não. Só constrói monstros, entendeu? Só gente que tem ausência de sentimento, que é o que falta na humanidade, de verdade. Finalizações? Exatamente. Bom, Considerações? pessoal, desculpa a minha ausência aqui, tive que resolver os negocinhos ali com os gatinhos. Bom, mas estou aqui de volta. E é isso aí, família Projeto Medo. Se vocês gostaram do assunto, estão gostando desse assunto, deixa o comentário de vocês aí pra quem gostou. Né? É importante vocês também estar deixando a opinião de vocês também. É isso aí. Né? E aqui a gente vai se despedindo, né? Mais um vídeo pra vocês aí. Espero que vocês tenham